Quando a gente olha para a Escritura, nós vemos que há um outro engano que nós podemos ter acerca disso, é de pensar que somente falando de Jesus, falando da nossa fé, isso justifica toda a nossa vida. Mas é importante dizer que é necessário que não só eu confesse a Jesus, mas que eu busque viver de forma coerente com aquilo que eu confesso. Os puritanos dos Estados Unidos tinham um adágio que dizia que o que você é fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. O que você é fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. A sua vida fala mais alto do que suas palavras. A minha vida fala mais alto do que minhas palavras. O Senhor Jesus diz que quando ele voltar, ele vai encontrar muitos que vão dizer: Senhor, Senhor, não pregamos em teu nome. Eles confessavam Jesus. Não fizemos milagres em teu nome. Não expulsamos demônios. Mas o Senhor Jesus diz que dirá a eles que nunca eu vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aqueles homens ali no texto de Mateus 7, 22 a 23, eram pregadores, pastores da igreja, mas que não eram crentes verdadeiros. Eles falavam Senhor, Senhor, reconheciam a Jesus como Senhor. Você pode dizer que Jesus é Senhor, você pode cantar e dizer que Ele é o Senhor da sua vida, mas isso por si só não é o suficiente, se não for acompanhado de uma vida coerente com o Evangelho, de uma vida que expressa o Evangelho. O Senhor Jesus falou também que, digo-vos ainda, Lucas 12, 8 e 9, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos. O Senhor Jesus coloca que se nós confessarmos Ele diante dos homens, Ele vai nos confessar, vai dizer que nós pertencemos a Ele diante do Pai. Mas se nós negarmos a Jesus, também Ele vai nos negar diante dos anjos. E aqui é uma referência ao dia do juízo. Ele vai negar, como ele diz lá em Mateus 7, eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Logo, o que nós aprendemos nesses dois textos, junto com Romanos aqui, é que realmente é necessário que nós confessemos, como Paulo diz, é uma condição, se com a tua boca confessares, ou seja, não é uma opção, é uma obrigação do crente confessar a Jesus perante a sociedade, perante o trabalho, perante as pessoas da família. Confessar a Jesus é também entender e ter conteúdo essa confissão, é uma confissão teológica, com base na Escritura. É confessar o senhorio de Cristo, dizer que Ele é Senhor. Confessar Jesus, ele diz, como Senhor. Veja, irmãos, a implicação disso para aqueles crentes do Império Romano, lá em Roma. O imperador era tido como filho de Zeus. O Estado tinha que ser adorado. E agora os crentes precisam dizer publicamente que eles reconhecem apenas o senhorio de Cristo. É pedir para morrer. A gente não tem ideia disso ainda, mas lá na Coreia do Norte, por exemplo, que talvez o líder lá tenha de fato morrido, se você dizer qualquer coisa lá contra o Estado ou contra o líder, agora diz que é a irmã dele que vai cuidar lá e diz que ela é pior do que ele, lá se você não reconhecer como um Deus ou como uma autoridade suprema, você morre. Morre mesmo, a mídia não fala, mas morre. Na China, se você não reconhecer o governo chinês como soberano, você morre sendo crente. Mas aqui é a mesma coisa, embora não havia ainda perseguição do império contra os crentes, mas foi exatamente o fato dos crentes, como Sebastião, que eu contei no início, de reconhecer o senhorio de Cristo acima do imperador,
é que fez com que ele morresse a paulada, depois de ter sido flechado. Ele diz que não só devemos confessar a Jesus como Senhor, mas o conteúdo da minha confissão teológica é que ele é Senhor e que ele ressuscitou dentre os mortos. É outra coisa absurda para os romanos naquela época acreditar que alguém pudesse ser ressuscitado. Lembra quando Paulo esteve em Atenas? E aí ele falou que Jesus ressuscitou dentre os mortos? Eles disseram assim, depois nós vamos te ouvir sobre isso aí. Eles zombaram de Paulo por causa da ressurreição dos mortos. Lembra quando Paulo escreveu a primeira carta dele aos Coríntios e ele falou da necessidade de crer na ressurreição, porque alguns negavam essa possibilidade de Cristo ter ressuscitado? Ou seja, filosoficamente, para a época, dizer para as pessoas que cria que aquele homem que foi morto numa cruz como um bandido lá em Jerusalém, ressuscitou e que ele era o próprio Deus encarnado e que ele está exaltado porque ele é Senhor e que voltará, é loucura. Mas a palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem, mas para nós é poder de Deus. Quando nós olhamos para esse texto, irmãos, nós vemos que Paulo continua aí dizendo no verso 9, ele diz, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, não tem apenas que dizer esse conteúdo de fé que eu acabei de explicar, mas eu preciso, antes de qualquer coisa, eu preciso crer de coração. Paulo aqui não está preocupado na ordem, né, que ocorrem as coisas, porque na realidade, na ordem, seria coração, depois falar. Paulo não está preocupado com isso, ele está enfatizando aqui a necessidade de confessar publicamente, mas como fruto de um coração que crê. Que crê em quê? No maior milagre da humanidade, dentro da humanidade, a ressurreição de Jesus. Por quê? Porque a ressurreição de Jesus é a maior prova de que ele voltará. É a garantia de que nós teremos a restauração de todas as coisas. É a garantia da nossa ressurreição. É a garantia da recriação, como está no capítulo 8, sobre a criação, que geme como que dores de parto esperando o dia da redenção. Sendo assim, Paulo está dizendo que essa convicção ela deve ser no coração. Coração na Escritura tem a ver com aquilo que eu sou, tem a ver com o meu ser, meus pensamentos, minhas vontades, tem a ver com meus sentimentos, tem a ver com todo o meu ser. Ou seja, eu preciso ter a convicção, como Sebastião lá, de que realmente o Senhor Jesus é Senhor e ressuscitou. Não, você não deve crer que Jesus ressuscitou porque você foi ensinado pelos seus pais e avós a crer nisso. Você deve crer porque você é crente. A convicção tem que ser sua. E somente sua. Não há como compartilhar esta convicção. Convicção de fé é algo individual. E nada e ninguém pode remover de nós. Nada e ninguém pode nos separar do amor de Deus. Crer que ele ressuscitou dentre os mortos é crer que o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. É crer que ele cumpriu a lei em nosso lugar, como mesmo Paulo diz nesse capítulo. É crer que o Senhor Jesus venceu a morte em nosso lugar e pagou a dívida que constava contra nós, ressuscitando. É crer que, ao ser ressuscitado, ele foi exaltado e entrou triunfalmente na presença do Pai, está à destra dele e de lá intercede pelo seu povo. É crer que ele
recebeu por ter ressuscitado, vencido a morte, pago a dívida, recebeu do Pai toda a autoridade no céu e na terra, e estará conosco até a consumação dos séculos. É acreditar, quando se crê na ressurreição de coração, que ele vai cumprir o que prometeu, que é derrotar de forma absoluta e definitiva os nossos inimigos e restaurar todas as coisas e a nós, para que possamos viver com ele eternamente. Isso não é lenda, isso não é mito, isso não é mentira, isso é verdade absoluta. E só crente sabe que, de fato, isso é verdade, não porque é um salto no escuro, mas porque o seu coração está rendido à autoridade da Escritura. Outra coisa que podemos aplicar aqui é como se Paulo, usando aqui a expressão coração e boca, boca e coração, é como se a boca fosse o órgão da confissão. A boca é o órgão da confissão e o coração é o órgão da fé. Observe. A boca é o órgão da confissão e o coração é o órgão da fé. É onde está, é a sede da fé. É onde se desenvolve a fé. É onde é amadurecida a fé. E a boca expressa o que está cheio no nosso coração. Meus irmãos, nós precisamos em nosso tempo ter essas convicções cada vez mais reafirmadas. Precisamos entender que o Evangelho envolve a totalidade da nossa vida. E tudo aquilo que nós fazemos, escolhemos, decidimos, tem que ser para a glória de Deus. Nós estamos vivendo um momento no mundo de acomodarmos aos modismos, a nos acomodar à cultura anti-Deus, a achar tudo muito normal, todo mundo faz, qual o problema? Nós estamos igual um sapo. Se você colocar um sapo dentro de uma água ali, de uma vasilha, de uma panela com água ali, e colocar fogo para aquecer, então o sapo dentro da água, ele está ali dentro daquela água, na panela, o fogo está aquecendo a água, ele está ali confortável, se ajustando à temperatura da água que vai elevando, e ele ali então está tranquilo, a água ainda não está o incomodando, a temperatura. E aí, depois de um certo momento, aquela água começa a ferver. E aquele sapo, que antes estava tão confortável, começa de forma desesperada a tentar sair daquela panela com água fervente, mas ele não tem mais forças para poder ali pular daquela panela. Quando ele podia fazer isso, ele não fez. E aí, então, ele morre. Mas aí você pode dizer que o que matou o sapo foi a água fervente. Mas o que matou o sapo de verdade foi a sua incapacidade de decidir quando pular fora. O que matou o sapo não foi a água que ferveu. A causa primária é que ele não decidiu na hora certa, quando tinha forças, para pular daquela água, mas se adaptava à temperatura da água. Há muitos crentes que se adaptam à temperatura no trabalho, à temperatura da família, à temperatura moral da escola, à temperatura moral do nosso tempo, e não consegue pular porque já esquentou a água e está fervendo. Não tem mais forças. Quando deveria ter pulado, não pulou. Quis se adaptar, quis ser moderno, quis ser moderna, mente aberta, embora todos diziam que não deveria ser assim. Achava que quem dizia era legalista, religioso,
exagerado, vai na conversa de pastor, e agora está sofrendo as consequências, está sentindo o peso do pecado, está tendo seus ossos quebrados, e como o Davi no Salmo 32. Se você está assim, e você de fato é crente, confesse os seus pecados perante Deus. Reconheça e tenha postura de crente no trabalho, tenha postura de crente na escola, tenha postura de crente diante da televisão, tenha postura de crente diante dos sites da internet, tenha postura de crente nas suas amizades. Pula fora das amizades que te levam para longe de Deus. Não queira dizer que você está se adaptando, que você tem cabeça boa, que você consegue, porque você está igual o sapo, que está se adaptando à temperatura desta água, mas a água está fervendo com o juízo de Deus. A água está fervendo, e quando esta água ferver, você pode não poder mais pular dela. E o seu destino, caso não seja crente de verdade, será o inferno, tanto quanto aqueles que você andou. Evangelho não é brincadeira. Deus não é brincadeira. Bíblia não é brincadeira. Não importa se você acha ruim o que eu estou falando, pouco me importa. Eu quero dizer a você, se arrependa. Se arrependa enquanto é tempo. Confesse a Jesus como Senhor. Creia de todo o seu coração. Porque senão, ele, naquele dia, vai dizer: eu nunca te conheci. Apartai-vos de mim, porque você pratica a iniquidade. E você vai dizer: Senhor, eu cantava na equipe de louvor. Senhor, eu pregava na igreja. Senhor, eu fui criado e batizado na infância. Senhor, eu sou filho de pastor, de presbítero, de diácono. Eu fiz teologia, mestrado, doutorado. E vai dizer: nunca te conheci. Eu não morri por você. Eu nunca te amei. Você nunca pertenceu a mim. Você nunca ouviu a minha voz. Seu coração nunca pertenceu a mim. Você nunca me confessou e nunca creu de coração. Nós sempre estamos na presença de Deus. É um momento, meu irmão, de você refletir enquanto é tempo. Se você tem confessado a Jesus e com teu coração crido, Deus seja louvado por isso. É a graça de Deus. É amor de Deus. Que você possa dizer: nunca meus lábios cessarão, ó Cristo, de bendizer-te e cantar-te louvores. Como diz um hino. Pois guardo em meu coração o teu imenso amor. Nunca cessarão meus lábios de bendizer-te, de cantar-te glória, pois em minha alma tu és sempre, ó Cristo, grata memória. Que o Senhor nos ajude a continuar confessando, crendo, pela graça que nos foi dada em Cristo Jesus. Que o nosso coração se alegre cada vez mais no Evangelho e que nós possamos ser luz neste mundo em trevas, para a glória dele e para a nossa alegria.